recebo isso no meu direct, né? Laura, no meu Instagram, como viver a maternidade de uma forma mais leve? Já que eu trabalho com mães, né? A gente trabalha ali com mães na comunidade Parifeliz, gestantes, depois a gente tem mães que são doulas, mães que são enfermeiras obstetras, mães que estão ali no puerpério com o seu bebê, enfim, acredito que meu público, de forma geral, são mães, são mulheres, né? Ou que não são mães, ou que já são mães, ou que vão se tornar mães, enfim. A maternidade é algo que está presente ali na vida de muitas de nós. As pessoas têm como ideia de que a maternidade é difícil, de que a maternidade nos impede de fazer muitas coisas, de que antes você tinha uma liberdade e que a partir do momento em que você se torna mãe, isso simplesmente é quebrado, né? Quando na verdade não é. Aqui eu vou te chamar para mudar essa mentalidade, né? E aí eu lembro que quando eu também passei por esse processo, eu era uma pessoa que eu não tinha filhos, né? Eu me casei. E aí quando eu tive minha primeira filha, eu lembro que logo nos primeiros dias, eu morava perto da minha mãe, né? Então, assim, era um terreno grande. Então, a gente tinha uns 5 terrenos ali. Eu morava em um dos terrenos. E eu lembro que eu estava bem no puerpério. E eu estava, assim, angustiada. Angustiada de saber, claro, que a Jacinta nasceu prematura, para quem não sabe, né? Então, tinha toda aquela demanda de cuidado. E eu lembro que aquilo me deixava angustiada. De ter sempre alguém para eu ter que ficar olhando. Eu não tinha um descanso mental, né? Eu lembro que um dia eu fui na minha mãe, eu deixei a Jacinta com o Matheus, assim, na casa, era questão de metros, tá, gente? Eu lembro que eu sentei para tomar um café com ela e eu disse, mãe, minha mãe tinha 5 filhos, né? Minha mãe falecida. Eu falei, mãe, é isso mesmo? Essa sensação que a gente tem depois que a gente tem filho, de que tem sempre alguém para cuidar, dá uma sensação de prisão, eu disse para ela, né? De que a gente tem que estar sempre pensando em alguém, agindo alguma coisa para alguém, fazendo alguma coisa para alguém. Isso é normal? Eu disse para ela, isso é normal? Ela falou assim, olha o que a minha mãe disse. Minha filha, você vai ficar com isso o resto da sua vida. Bom, né? Bom, eu falei, ai meu Deus. E ela disse assim, e vai ficando pior, tá? Eu tenho 5 filhos. E você, onde você vai, o que você estiver fazendo, você está sempre pensando nos seus filhos. O que eles estão fazendo, como que eles estão e tal e tal. E eu disse, meu Deus, minha vida acabou. Né? É isso que às vezes a gente pensa, né? Minha vida acabou com maternidade. A partir de agora eu serei mãe. E aí, gente, veio toda uma questão também cultural, né? Eu lembro que eu aprendi muito nessa época. Eu lia muito e aprendia muito sobre criação com apego, né? E aí eu entendi que a Jacinta era tudo, que a Jacinta era o meu reflexo, que a Jacinta era a minha sombra, que eu tinha que fazer tudo para ela. E várias coisas foram se perdendo nesse puerpério, né? Então, assim, eu fui me perdendo como mulher, eu fui me perdendo como esposa, eu fui me perdendo... a Jacinta era o centro de tudo, ela era tipo uma rainha. Então, eu fazia tudo para ela, né? E, gente, com o tempo, isso foi insustentável. Insustentável. De modo que eu lembro que quando eu voltei a dirigir, eu pensava, meu Deus, eu vou ter que reaprender a dirigir. Mas para mim foi muito difícil. Eu dizia que eu tinha que reaprender a fazer tudo novamente, né? A dirigir, a trabalhar. Lembro o primeiro parto que eu atendi após a Jacinta, eu levei ela comigo e eu lembro que eu não sabia onde estavam as coisas, porque eu me sentia muito insegura. Porque eu estava voltando, de tanto que eu envolvi a minha vida com a dela. Eu achava que ela era o meu espelho, que ela era a minha sombra, que a gente tinha um cordão muito importante. E isso tudo, a criação com apego foi trazendo para mim, né? Para vocês verem questões práticas, tá? Quando eu tive ela, eu levei ela para minha cama. Não criticando de forma geral como compartilhada. Eu sei que tem várias... inclusive gestantes que eu acompanho, mães que eu acompanho que fazem a cama compartilhada, mas eu trouxe a Jacinta para minha cama porque gente, eu não deixava nem ela dormir, para vocês terem uma ideia, como eu queria dormir com ela do meu lado, né? Então, quando
bem quando eu falo que meu puerpério da Jacinta, ele mudou, ele virou com 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, Brasil. As minhas roupas eram as piores. O meu cabelo, que na época eu casei loira, e aí depois eu não pintei mais, era preto aqui, loiro aqui, entendeu? Porque eu não me cuidava direito, eu não passava uma maquiagem. Olha, gente, era caos, entendeu? Eu era, tipo, era minha filha, eu achava que minha filha era tudo, né? Então, tudo que eu fazia, eu levava minha filha junto, enfim. Quando eu tava com 1 ano e 3 meses, ela tinha 1 ano e 3 meses, eu descobri um dia uma dor. Eu acordei com uma dor, eu dizia, o que é isso? Eu achava que era apendicite. Aí eu fui fazer uma ressonância magnética no PA e eu vi que eu tinha hérnia lombar. E que tudo isso foi potencializado pela forma que eu dormia. Porque ela dormia no meio de mim e do Matheus, e aí eu, com medo do Matheus enrolar para cima dela, eu ficava no cantinho da cama. E eu dormia muito mal. E aí eu comecei a ter meus problemas de coluna por conta disso, né? E aí a gente foi tirando a Jacinta do berço, né? Da cama pro berço. Gente, isso tudo durou 1 ano e 3 meses. E isso é o que muitas mães vivem silenciosamente, tá? Isso é que muitas mães ouvem por aí. Esses dias eu ouvi um Reels com alto alcance, viralizado, com Bela Gil falando atrocidades de maternidade, falando sobre como a maternidade deixa a gente presa. E isso, ele vai entrando como uma erva daninha na nossa mente. Ele vai povoando a nossa mente. E você fala, é isso. Eu não vou conseguir mais viver a minha vida normalmente. Porque agora eu tenho um filho. A minha vida mudou. Ou é a minha liberdade, ou o meu sucesso, ou a minha liberdade emocional, enfim. Ou é o filho. E não é bem isso, né? A gente tem que entender que atualmente existe essa mentalidade da maternidade como algo ruim, né? Ou que não quer os filhos são ruins, né? Quantas vezes eu acompanho o parto, eu acho tão esquisito isso. O bebê tá nascendo e eles falam, não queremos mais filhos. Não, filho não. Aí eu falo, meu Deus, né? Aí quando nasce o bebê, te amo, Enzo. O papai te ama, mas filhos não. Ah, não gosto de filhos. Filhos são terríveis. Né? Bebês são terríveis. Enfim. E aí, tudo mudou. Quando que foi a virada de chave, né? Quando que tudo isso mudou? Quando Deus me presenteou com mais uma filha. Com mais um filho, né? Que foi a chegada da Lúcia. E aí eu pensei e falei, eu mesma não estava aguentando. Eu saía para trabalhar, que daí eu tive a minha licença maternidade. Quando eu voltei da minha licença, eu contava, juro para vocês, as horas e os minutos que eu ficava longe da Jacinta. E eu ia, às vezes, até mais rápido no carro para diminuir os minutos. Gente, coisa de louco, coisa de doido, sabe? A criação com apego, eu posso testemunhar que a criação com apego destruiu a minha mente. E estava a ponto de destruir o meu casamento e toda a minha história, enfim, tá? E aí chegou um determinado momento que eu mesma falei, chega, não tem como. Como eu e meu marido, nós começamos o nosso casamento abertos à vida, e com 1 ano e 3 meses eu engravidei novamente, né? Eu pensava assim, é insustentável uma mãe com muitos filhos viver dessa forma. Imagina, eu vou ficar pegado com 10 crianças, eu não vou fazer mais nada, né? Eu pensava assim. E aí, o que aconteceu, né? Eu falei, basta. O que é que eu vou fazer diferente a partir da Lúcia, né? E aí, quando a Lulu veio, gente, foram medidas pequenas, tá? Levar a maternidade de maneira leve não é grande coisa. Que eu tô contando essa história para vocês entenderem a construção da mentalidade. Nós vamos passar por medidas pequenas, tá? Coisas pequenas no dia a dia. Hoje a gente vai falar disso. Mas, sobretudo, nós estamos falando de uma mentalidade que vai mudar completamente, tá? Os filhos não são fados, os filhos em contrapartida. A partir dele, nós temos força, nós temos energia, nós temos esperança. Se não fossem os meus filhos, o que seria de mim?
eu estaria que nem aquela pintura, aquela mulher deitada, aquela mulher deitada, assim, jogada, e esperando a vida passar, né? Com todos os sofrimentos, porque a vida, ela tem muitos sofrimentos. Mas se não fossem os meus filhos, eu não estaria lutando diariamente. Hoje eu saí para vir trabalhar à tarde, né? Eu fico de manhã com as crianças, à tarde eu venho trabalhar. E são poucas horas que eu venho, né? Que eu venho num horário assim que eu fico umas 3, 4 horas aqui na empresa. E aí, quando eu vim, ela falou assim: mamãe, a senhora já vai trabalhar? Ah, já sim, tá primeira, né? Ela é a única que reclama. Mamãe, a senhora já vai trabalhar? Eu, sim, filha, já vou trabalhar. Aí eu abracei ela, eu falei assim: as pessoas trabalham todos os dias. Aí ela falou, aí eu falei assim para ela: você, quando dá 4 horas, você não quer comer? Ela, sim, mamãe. Eu falei, tá, e quem que paga a sua comida? Quem que paga a sua comida? Aí ela falou assim, onde? Eu falei assim, da onde que você arruma comida que você come no lanche? Ah, do mercado. Tá, e quem que paga o mercado? Ah, a senhora e o papai. Eu falei, tá, e a gente paga como? Com dinheiro. E o dinheiro vem da onde? Eu pensei, não vou pensar. O dinheiro vem da empresa. Eu falei, tá, e quem que faz a empresa funcionar? Ela, a tia do tio Di, tio Samuel. E eu falei, e eu também trabalho na empresa, né? Então, assim, todo mundo tem... O nosso trabalho é importante, porque o nosso trabalho é que vai sustentar os filhos também, né? Então, isso é muito importante. Sabe? Eu vejo que os filhos é aquela água gelada batendo na bunda, sabe? Vamos embora, meu filho, vamos agir, né? Então, é só mudar a mentalidade, é só mudar a forma de vê-los, né? E aí deu esse basta, eu falei, não, basta, eu vou começar, vou fazer tudo de diferente. Aí a minha mentalidade já tinha mudado, né? Já tinha percebido que era insustentável, já tinha visto que aquilo não era bom para mim. E eu pensei, eu vou começar a fazer algo por mim, tá? Porque não existe uma mãe que leva a maternidade leve e tranquila se ela não estiver bem consigo mesma, né? Existe uma hierarquia, gente, de estar bem. Existe a nossa relação com Deus, a nossa relação consigo mesma, a nossa relação com o nosso companheiro e depois vem os filhos. O que aconteceu quando eu tirei a Jacinta? Eu simplesmente inverti, eu botei a Jacinta no topo. Era até mais importante que Deus, né? Então tem a relação com Deus, tem a nossa própria história e tem o nosso companheiro e depois tem as crianças. Quando eu entendi essa hierarquia de querer, de bem-querer, de atenção dentro da família, tudo mudou. Sabe o que eu fiz, gente? Porque, né, entenderam que houve uma mudança de mentalidade, mas tinha que ter alguma coisa prática, né? O que eu fiz? Olha que interessante. Eu, com 30 dias porpério da Lúcia, eu falei, pronto, eu vou fazer coisas que eu sempre sonhei. Você que está me assistindo aqui, tem coisa que você pensa assim, tipo, tem uma listinha, você já fez essa listinha? De coisas que você gostaria de fazer na sua vida? Sério, pode ser coisa simples, sei lá, um curso de fotografia. Eu tenho várias, tá? Tem uma lista imensa. Aprender um idioma, viajar para algum lugar, desenvolver uma habilidade, ter um hobby, ter uma nova profissão. Você já pensou isso? Uma coisa nova que você nunca fez? E eu lembro que dentro da minha lista de coisas que eu gostaria de fazer, uma delas seria dançar na invernada do CTG. Não sei se vocês conhecem, mas existe um grupo de dança do CTG que eu achava lindo. E eu achava, assim, que, bom, já deu pra mim. Não dá, né? Assim, só tem essa vida, né? Então não dá pra fazer nessa vida isso aí, eu dizia. Não é a minha vez. Eu dizia, por que não dançar na invernada? E logo abriu a turma, e eu dizia, eu vou entrar. Com 30 dias de parida, eu vou entrar nessa turma e vou dançar na invernada. E outra, eu vou deixar a minha filhinha, as minhas 2 filhas com a minha sogra, porque eu tinha essa rede de apoio, mas se não der, eu levo pro CTG. E era assim, com no carrinho, brincando, o CTG é amplo, não tem problema. Tiro leite, peço pra alguém dar, né? Paro um pouco a dança, vou dar um pouco de leite, dou antes, a dança não vai durar mais de 2 horas, né? E aí foi, gente. Eu comecei, e aí foi uma grande virada de chave, né? Foi uma mudança gradativa
inclusive no meu matrimônio, porque daí eu e o Matheus, a gente saía das coisas ali de casa, dos problemas, do trabalho, íamos fazer um hobby, dançar juntos, né, na Envenada. Outra coisa que estava na minha lista de coisas que eu gostaria de fazer era costurar. Eu queria aprender a costurar. Aí eu pedi pro meu pai, ele me deu uma máquina de costurar, né? E aí eu rodava. E, gente, eu não deixava a Lúcia com ninguém. Eu botava a Lúcia comigo e eu cortava a cidade. Eu andava 40 minutos com a Lúcia dentro do carro para fazer a aula de costura, né? E aí eu aprendi a costurar. Então eu desenvolvi essas habilidades. Aí o que eu vi com isso? Bom, não morri. Tô viva. Sou mulher. Posso realizar os meus sonhos, né? E aí eu voltava para casa mais tranquila, mais feliz, fazendo os meus próprios planos. Então, quero que vocês entendam. Às vezes a gente quer levar uma maternidade de forma mais leve, mas a gente não estabelece hierarquia. E depois também não se a gente não estabelece a hierarquia, porque o nosso mundo ele é feito por hierarquia. Existe uma hierarquia para o funcionamento das coisas. Se a gente troca, se a gente bagunça isso, gente, é confusão, é desequilíbrio. Se a gente muda uma hierarquia na natureza, o que acontece? Catástrofes, né? E se a gente muda uma hierarquia na nossa vida, também dá catástrofe. Então, foi isso que eu fiz. Eu realinhei, botei a ordem, primeiro Deus, depois a relação comigo mesma, a relação com meu esposo, que tá ali mais ou menos na mesma hierarquia, né? E aí, tudo mudou. Eu comecei a ficar uma mãe mais leve, mais tranquila, mais bem comigo mesma, né? É claro que meu temperamento ajuda, que eu sou a sanguínea, então os sanguíneos, eles são a alegria do mundo, né? A gente tem uma tendência a ver as coisas de forma mais leve. Mas foi dessa forma, né? Mudando, transformando meu mindset e as minhas práticas. Então, quando veio a Lu, eu já estava uma mãe mais tranquila. Eu já estava uma mãe mais de boas, né? E aí veio a Tereza, e aí veio o Chico, enfim, todas as outras crianças, né? Mas sempre a minha mentalidade pensando dessa forma, né? Obedecendo a hierarquia que eu propus, né, para a vida, e que isso é importante, que obedece a hierarquia, e sempre levando tudo de forma mais leve, até porque, gente, a vida ela não é muito a sério, e aí a gente vai levando a vida, né, não a sério, vou desenrolar a ideia, tá? A gente vai entendendo isso de forma mais clara quando nós nos deparamos com a finitude da vida, né? Então, isso tudo foi acontecendo. Eu já era uma mãe mais tranquila, uma mãe que sorria mais, que brincava mais, que deixava as crianças brincar, que tinha um tempo para si, né? Que tinha as crianças vivendo num lar alegre, leve, com esperança. Isso é muito importante. Isso vai compor a mente delas, a questão emocional de como era na minha infância, né? Naquele ambiente pesado, enfim. E aí, quando eu me deparei com a finitude da vida, que foram as primeiras experiências de luto que eu tive, aí sim eu vi que a vida não precisa ser levado tão, carrancudo, sério. Por quê? Porque depois que a gente vai embora, nós deixamos os bons exemplos. Nós deixamos as experiências que nós temos com as pessoas que estavam aqui, o que nós ensinamos para elas. Então, o que adianta você, muitas vezes, ser tão sistemático, bravo, eu quero muito organizar a casa tem que ser toda organizada, o filho não pode deixar uma bagunça, enfim. E aí, o que acontece? Você vive aquela mãe chata, e aí ele vai ter essa impressão da mãe brigona, mãe chata, não aquela mãe que ao mesmo tempo tinha uma leveza, mas também era austera, né? Tinha uma autoridade, enfim, ensinava muitas coisas, era uma mãe virtuosa, né? Enfim, outro ponto, e aqui para fechar a nossa aula, gostaria muito que vocês que gostariam de ter uma maternidade mais leve, né? E uma maternidade mais leve não é sinônimo de falta de problemas ou falta de sofrimentos, muito pelo contrário, tá? A gente, uma mãe, eu falo que as mães, elas
tendem a viver mais sofrimentos. Eu falo que as mães são preferidas por Deus, porque elas vivendo mais sofrimentos e sacrifícios na terra, elas têm mais chances de ir para o céu, né? Então, as mães, elas sofrem muito, né? Então, a gente tem problemas de saúde para trazer o nosso bebê, a gente tem contrações, a gente tem desconfortos, né? A gente tem horas dando mamar, enfim, a gente acaba que tem mais vinculação com os nossos filhos, aquela responsabilidade intrínseca de coisas básicas, alimentação, vestimenta, enfim, quando uma criança... inclusive, foi uma coisa que eu vi no negócio da Bela Gil, né? Quando a sua criança fica ruim do colégio, quem que vai levar ela no hospital, no médico? É o pai ou a mãe? Geralmente é a mãe. E a mãe tem, sim, este papel, tá? Então, em vez de a gente olhar para esse papel e falar assim, nossa, que papel ruim, que bom que Deus me deu esse dom da maternidade. Porque sofrendo mais e sofrendo bem com o sacrifício, eu tenho mais chances de ir para o céu. Meu marido não tem essa oportunidade. Meu marido não tem esse presente de sacrificar na terra para alcançar o céu um dia, né? Eu tenho isso. Então, benditos sejam os sacrifícios e os sofrimentos que vêm da maternidade. Então, gente, quando a gente coloca isso na nossa mente, a gente muda a nossa mente para uma maternidade de serviço, de alegria, e mesmo que venham as provações, exemplos, nossa, as minhas crianças estão muito agitadas hoje, né? Eu preciso trabalhar um pouco mais porque o dinheiro não está fechando. A minha criança tem 3 doentes. Então, quando vier esse sofrimento, quando o sofrimento bater a porta, lembre-se, né? É o próprio Jesus que está chegando, é a nossa salvação que está chegando. Então, vamos trabalhar isso de uma maneira querida. Nossa, que bom que chegou. Vamos aproveitar, não deixe nenhum momento de sofrimento, de tristeza, de desafio atrapalhar essa caminhada. Se veio é um presente, então que bom que chegou. É mais uma forma de eu me santificar aqui na Terra. Quando a gente tem essa mentalidade de santificação a partir da maternidade, tudo fica mais leve. Os desafios, as doenças, as gravidezes, os partos, enfim, né? Sempre olhando para as santas mães.